No dia 22 de julho de 2013, nasceu no Hospital St. Mary, na cidade de Londres, o primeiro filho do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton. O primogênito foi batizado com o nome George Alexander Lewis. Certamente ele não fazia ideia de quem era a família que estava recebendo em seus braços, mas desde o nascimento, George nasceu para reinar. Assim como George, Jesus também nasceu para ser rei, mas ele não pôde nascer no melhor hospital de Londres, nasceu em uma manjedoura. Ele também não nasceu numa grande metrópole, mas numa pequena cidade chamada Belém. Mas apesar de todas as desvantagens de Jesus em relação a George, Jesus não precisou que ninguém morresse para que ele se tornasse rei. Ele mesmo morreu e se tornou o rei de todo o universo. Como a Bíblia apresenta a realeza de Jesus? No Evangelho de Mateus, nós encontramos a realeza de Jesus associada à sua linhagem e ao local do seu nascimento. Primeiramente, em relação à sua linhagem. Realeza depende da linhagem. Com exceção de alguns casos na história que se autoproclamaram rei, no geral, um rei, quando chega ao trono, descende de outros reis. Mateus, sabendo da importância disso, começa o seu evangelho apresentando aos seus leitores, no caso os judeus, a linhagem do rei Jesus que ele queria apresentar. Na genealogia de Jesus, nós encontramos, por exemplo, alguns reis como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas encontramos também Roboão, um rei bastante inseguro para tomar as suas decisões. Além de reis, nós encontramos pessoas comuns, como Ruth, que decidiu seguir a Deus onde quer que fosse. E também encontramos pessoas com conduta reprovável, como por exemplo Raabe, mas que decidiu deixar a sua prostituição porque entendeu que Deus tinha um plano na vida dela. Embora nós tenhamos a tendência de pular essas genealogias, porque afinal de contas elas contêm ali uma lista interminável de nomes, muitas vezes estranhos, essa genealogia demonstra que Deus vai conduzindo a história de cada uma dessas pessoas e prevalece muitas vezes sobre acontecimentos ruins relacionados a essas pessoas. Deus governou e guiou a história para trazer o seu Filho ao mundo ao longo desta história. E cada pessoa que está ali conta uma parte desta grande e bela história, que mesmo com as suas aventuras e desventuras, Deus conduziu para que a história alcançasse o propósito de trazer o seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos. Mas o que mais chama a atenção nessas genealogias é que Deus conduz a história de forma graciosa, porque haviam pessoas mentirosas, pessoas idólatras, e que fizeram vez após vez aquilo que o Senhor reprova. Mas Deus conduziu a vida dessas pessoas para trazer ao mundo aquele que era separado dos pecadores, mas que ao mesmo tempo era amigo dos pecadores. A realeza também implica em um local para nascimento. E você sabe que Jesus nasceu em Belém. No entanto, Belém não tem o mesmo glamour de Londres ou Copenhague que viram e receberam os seus reis quando eles nasceram. A importância de Belém se dá principalmente por causa dos acontecimentos que se deram ali. Por exemplo, Davi, que eu acabei de citar, ele nasceu em Belém e por isso Belém tinha uma grande importância. Mas falando a respeito dos acontecimentos em Belém, há um acontecimento particular. Raquel, a esposa de Jacó, morreu em Belém. E ela morreu dando à luz a um filho que ela chamou de Benoni, cujo significado é filho do meu sofrimento. Jacó, não gostando deste nome, deu um outro nome ao menino, Benjamim, filho da minha mão direita. Estes dois significados resumem-se na vida de Jesus. Ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer, segundo o profeta Isaías. Mas ao assumir o trono, ele sentou à direita de Deus. Para Jacó, Belém foi o lugar de morte.
Mas quando Jesus nasceu em Belém, Belém se tornou um local de vida. O homem de dores, que se assentou à direita de Deus, é capaz de resgatar da morte e trazer vida. E muito em breve, nós viveremos com Ele num lugar que não haverá mais morte. Jesus nasceu para morrer, mas ressuscitou e vivo está. Porque Ele nasceu, nós não precisamos mais morrer. E porque Ele ressuscitou, nós podemos viver. Esse é o sentido do Natal. Jesus nasceu, Jesus viveu para morrer. Esse era o objetivo. Que Ele nasça em seus corações, que nós morramos para o eu nessa data tão especial e ao longo também de um novo ano. E que Jesus seja de fato o verdadeiro propósito da sua vida. Que Deus te abençoe. Eu queria convidar você para uma palavra de oração. Oremos? Santo e eterno Deus, obrigado pela forma graciosa que o Senhor conduz as nossas vidas. Nós vemos em Tua palavra que pessoas com uma conduta reprovável participou da genealogia de Jesus. Obrigado porque, pela fé, nós também participamos dessa genealogia, não olhando para o passado, mas para o futuro, porque nós somos um fruto daquilo que Jesus faz. Obrigado por isso. Por favor, continue a conduzir as nossas vidas, para que ela não tenha cheiro de morte, mas tenha cheiro de vida. E este cheiro possa exalar a outras pessoas, para que nós também possamos convidar essas pessoas a viver um relacionamento de vida com o Senhor. Obrigado porque Cristo nasceu em Belém, mas que Ele também nasça em nossos corações e nos corações de cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Abençoe o nosso Natal, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, pedimos em nome de Jesus. Amém.